Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Olá, bom dia. E nesta próxima hora vamos ter como convidado Francisco Jesus, 47 anos, presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, para uma conversa e esclarecermos ou tentarmos apurar os temas que têm estado a marcar a atualidade no Concelho de Sesimbra. E sem mais delongas, bem-vindo, Sr. Presidente, muito bom dia. Começo por lhe perguntar como é que está o ambiente no seio do Executivo Camarário. Há xenofobia ou racismo em alguma bancada da variação? Olá, bom dia Mário, bom dia também à Susana, bom dia a todos os ouvintes da Popular FM e neste caso também do Setubalense, que depois tem esta parceria destes dois órgãos. É um prazer estar aqui convosco e começaste logo com uma pergunta difícil, que eu vou obviamente responder. Em primeiro lugar, dizer que entre os órgãos do Executivo não há nenhum racismo nem nenhuma xenofobia, porque temos a capacidade de nos sentarmos todos juntos a discutir as matérias que são importantes para a vida das pessoas, para resolver os problemas que eventualmente nos surgem no dia-a-dia e, obviamente, para num quadro mais, uma perspectiva mais macro, planearmos aquilo que é também o futuro do Concelho de Sesimbra. É claro que acredito que a pergunta tenha a ver com o que se passou, não na última reunião de Câmara, que correu relativamente bem, normal, com a normalidade que deve pautar um órgão executivo e um momento que tem a ver também com uma solenidade, que é uma reunião de um governo de proximidade. Na verdade, na penúltima reunião de Câmara aconteceu, portanto, não escondemos para ninguém, algum desacato entre dois vereadores, um vereador do Partido Socialista e o vereador independente, com alguma troca, eu diria, de mimos entre os dois, que acabou por, na parte final, levar à saída também do vereador do Partido Socialista. E estamos a falar, para que as pessoas... Miguel Fernandes do Partido Socialista, Márcio Sousa, independente, que foi eleito nas listas do Chega nas últimas autárquicas. E desvinculou-se do partido no final de dezembro e assumiu, e era aqui que eu queria chegar, quando te perguntas se há xenofobia ou se há racismo, não só não há, como deve existir boa convivência. O quadro de gestão do município de Sesimbra, na correlação de forças que existe no âmbito das últimas eleições, é talvez o mais específico que nós temos na região de Setúbal. Todos os vereadores têm pelouros, e pelouros com alguma relevância, entenda-se, portanto não estamos a falar de um pelouro meramente pontual. Houve um entendimento, não há nenhum acordo escrito, não há nenhuma formalização, mas há um entendimento que existiu entre a CDU, o Partido Socialista, logo após as eleições, num período mais à frente, em janeiro de 2022, também com o vereador que acabou por se desvincular do Chega, num quadro de partilha, de corresponsabilização na gestão do município. E é esse quadro que é único, acho eu, aqui na região de Setúbal. E um entendimento apenas porque o vereador se desvinculou do Chega, senão sim, não... Claro, isso é com certeza que era condição, aliás, e diga-se a boa verdade, que se desvinculou não exclusivamente por uma questão de ideológica, entendemos assim, mas pela pressão, e isto foi dito pelo próprio vereador, portanto não estou a citar, não estou a fazer nenhuma apreciação da minha parte, porque houve muita pressão por parte do partido à época para votar contra matérias que ele achava, que entendia, e até pela forma frontal como eram colocadas, avaliando obviamente também e ponderando as matérias como ele estava a ponderar, que era impossível haver indicações quase de forma efusiva para tomar determinadas atitudes nas reuniões de Câmara e determinado sentido de voto que não correspondia ao seu sentimento. E, portanto, desvinculou-se, e no quadro daquilo que nós também entendemos que poderia ser uma gestão com uma corresponsabilização de todos, abrimos também a porta à possibilidade de haver uma participação do vereador já independente na gestão do município. É claro que esta realidade, como eu disse, é uma realidade única, obriga a esforços de todas as partes, esforços que são às vezes esforços maiores do que nós termos pelouros, os vereadores da oposição não terem. É um esforço que obriga a uma grande concertação. A pressão que existe do meio externo também é muita. Eu não tenho problemas em dizer, acredito que do lado falar das pessoas com mais simpatia pelo Partido Socialista, talvez gostassem mais de um PS mais na oposição do que propriamente um PS mais de gestão e de resolução do problema das pessoas. Acredito também, e falo com conhecimento próprio,
que também, em algum quadro de pessoas com maior simpatia pela CDU, também acham que fomos excessivos a dar esta corresponsabilização ao Partido Socialista. E é neste equilíbrio que temos que trabalhar. E obriga a que os 7 elementos, que são 7 elementos do Executivo, tenham a capacidade de se sentarem, tantas vezes quantas necessárias, para conseguir encontrar caminhos comuns, convergências, que nem sempre são possíveis, é um facto, e quando não são possíveis, essas convergências, cada um obviamente terá, quer do ponto de vista de comunicação, quer do ponto de vista daquilo que é a sua abordagem também, quer nas reuniões de Câmara, quer efetivamente também perante a população, colocar efetivamente aquilo que são as suas visões, que podem ser diferentes sobre as políticas territoriais para o Conselho de Sesimbra. Então, para terminar este tema, houve mais vitimização ou mais excesso de um ou de outro lado nesta questão? Acho que houve as duas coisas. Na minha apreciação pessoal, houve as duas coisas. Houve excessos na forma como foi conduzida, como aquela reunião se passou. Eu próprio fui acusado de ter alguma passividade na condução dos destinos da reunião, mas pronto. Houve excessos de parte a parte, eu não tenho dúvidas disso. Houve também vitimização, e foi preciso, com toda a frontalidade, e não tenho problemas em afirmá-lo, foi preciso nos sentarmos todos os 7, o que já aconteceu, e percebermos efetivamente que caminhos é que queremos. Quer dizer, nada impede que seja um partido político ou determinado vereador ou independente ou pertencente a uma força política não se reveja neste quadro de alguma responsabilidade partilhada na gestão do município. Está ultrapassado o problema, então? Aparentemente está ultrapassado, não quer dizer que não surja, como eu disse, o caminho que criámos é um caminho mais difícil do que aquilo que é o caminho normal que acontece nos vários municípios que nós conhecemos aqui à nossa volta, que é a força que ganhou, mesmo não estando em maioria absoluta, faz o seu caminho, faz os acordos pontuais com determinadas matérias, portanto vai a jogo com aquilo que são as suas opções. Provavelmente os vereadores em oposição só vão de 15 em 15 dias às reuniões de Câmara. Nós em cima é uma questão que é diferente. Pronto, não quer dizer que é melhor que é pior, é diferente. E o que é diferente? São os vereadores que têm responsabilidades, que têm pelouros, que acompanham também aquilo que são os pelouros de cada um dos seus pares, estão todos os dias e que devem, neste quadro, ter a capacidade de se sentar tantas quantas vezes necessárias para encontrar as convergências que são necessárias. Eu costumo dizer isto. Nós também não somos donos da verdade. Nós podemos ter, há um compromisso eleitoral, cada partido o teve na altura das eleições, cada um tem o seu programa. Não quer dizer, há muitas coisas que nós fizemos que se calhar se hoje voltássemos um bocadinho atrás fazíamos de forma diferente e portanto ninguém é dono da verdade. E se for possível haver uma convergência, que essa convergência também crie alguma simpatia mais ampliada perante aqueles com quem nós temos de trabalhar, que é a população, ótimo, não há nada, não há problema nenhum em que nós nos desviemos ligeiramente daquilo que tínhamos programado em função da visão dos nossos pares. Não há problema nenhum que isso aconteça e portanto esse esforço é um esforço maior do que nós chegarmos de 15 em 15 dias a uma reunião de Câmara, ou semana a semana, consoante os municípios, e chegarmos lá, apresentarmos as propostas sem ninguém as conhecer. Nós temos reuniões e não escondemos, temos reuniões que preparamos. Se um vereador do Partido Socialista apresentar uma proposta que nós não estamos todos confortáveis com ela, porque achamos que deve ser mais amadurecida, temos de ter a capacidade de a discutir internamente. Se for necessário e se houver margem para isso, a proposta é retirada e é levada a uma próxima reunião, para que nós tenhamos espaço para nos debatermos internamente um caminho de convergência sobre aquele tema, e é isso que acontece com toda a naturalidade. É um caminho mais difícil, porque eu percebo, como volto a dizer, a pressão que todos temos por trás. O Partido Socialista, porque é o partido que vai hoje, amanhã e nos próximos tempos, digo eu, se não acontecer nada de transcendente, rivalizar com a CDU na presidência da Câmara para ganhar a Câmara de Sesimbra, e com certeza que também tem pressões a dizer, vocês deviam estar a fazer mais oposição do que propriamente estarem a contribuir para uma gestão. Da mesma forma como umas franjas grandes da CDU acham que nós não devemos estar a dar todo este palco ao Partido Socialista no sentido de fazerem trabalho, mostrarem... É este equilíbrio que temos que manter, e eu acho que ficou sanado, pelo menos, a questão, e eu acho que para mim o pior que aconteceu nesta reunião não foi o facto de haver um vereador que tenha dito que teve um outro atitude xenófobas perante ele, o outro que saiu extemporaneamente da reunião, a forma como os dois acabaram por, do ponto de vista verbal, se confrontar na mesma. O pior que aconteceu nesta reunião
foi as pessoas perderem, ou melhor, o órgão da Câmara Municipal perder credibilidade. E isto é transversal a todas as forças políticas. E isso é que não pode acontecer, porque é isso que leva muitas vezes ao populismo que nós temos visto aparecer, infelizmente, pelo nosso país. Mencionou pelo menos 3 vezes o termo caminho. Aproveito e passemos à mobilidade. Mobilidade e estacionamento, sobretudo com um olhar para a Vila de Sesimbra, a começar desde já pela construção de um passadiço entre a Praia do Ouro e o Porto de Sesimbra, que vai certamente provocar constrangimentos. Tem todas as soluções em carteira ou espera mais algumas ações com vozes polémicas a erguerem-se? Mário, nós sabemos e também não escondemos, a Vila de Sesimbra é uma vila que tem as características que tem, próprias, não podemos mudar. Percebemos que há muita dificuldade de mobilidade e muita dificuldade de estacionamento, particularmente em determinadas zonas do ano, em determinados períodos do ano, onde a época alta obviamente é uma delas, e percebemos que qualquer intervenção que exista na via pública, que condicione a mobilidade, o trânsito, o tráfego na Vila de Sesimbra durante este período do verão, são fatores estabilizadores daquilo que efetivamente deve ser também a dinâmica económica do próprio concelho e particularmente da Vila de Sesimbra. Nós temos uma intervenção para realizar. Eu acredito que ela não vai ser de todo pacífica no sentido do impacto que vai criar neste momento. Vai levar constrangimento no trânsito automóvel. Vai levar a constrangimentos. Nós tivemos, só para dar uma nota, dir-me-ão assim, bom, mas e a Câmara não poderia ter a possibilidade de ter feito esta obra antes ou protelar esta obra para depois do período de verão? Eu diria, é sempre possível. Temos aqui um problema, esta é uma obra financiada a 85% com fundos comunitários ainda do programa 2020, que já devia estar feita. Nós tivemos que rever o projeto todo, porque o projeto que candidatámos era um projeto das Infraestruturas de Portugal, que era quem deveria ter responsabilidade de fazer esta obra, não era a Câmara, estamos a falar de uma estrada nacional, e de criar condições para que ela tenha um passeio para os peões, que é o único troço que faltava, portanto na ligação da própria Vila de Sesimbra ao Porto de Sesimbra. E o projeto era das Infraestruturas de Portugal, tivemos que o reformular porque efetivamente a empresa que fez o projeto em 2007 já nem sequer existia e isso atrasou. Portanto, se nós hoje protelássemos esta intervenção para setembro, outubro, ela era possível fazer-se, a Câmara perderia com certeza cerca de 400 a 450 mil euros. Eu acho que isso merece o esforço e a compreensão de todos. Tivemos o cuidado de reunir sobretudo com a APSS, com a DOCA Pesca, no quadro de partilha desta obra, que vai, como eu disse, condicionar muito a atividade pescatória, mas não só, nesta altura do verão, as marítimo-turísticas, a náutica de recreio. Tivemos a oportunidade de já falar com as organizações de produtores, as associações ligadas ao setor da pesca. Vamos ter algumas medidas de mitigação para o problema, portanto vamos dar indicação, não obrigatoriedade, porque também não é possível, mas dar indicação de que viaturas ligeiras será preferencial fazerem o acesso por uma estrada de terra batida, muito conhecida porque é a estrada que passa na célebre Praia Ribeira do Cavalo, que normalmente está cheia de estacionamento também nesta altura e só fica com uma faixa transitável e portanto isso vai ser difícil de implementar, mas vamos ter que implementar, portanto para o tráfego, sobretudo para a zona mais apoente do Porto, poder ser feito por aí e para viaturas ligeiras. Vamos ter durante o período, sobretudo entre as 8 e as 14, que é o mais crítico, da saída dos caminhões, estamos a falar de uma saída de dezenas e dezenas e dezenas de caminhões diários, porta-contentores para exportação de pescado. Portanto, vamos ter, não por semáforos, mas sobretudo com 2 técnicos, 2 funcionários, neste caso da Câmara, com a ajuda das forças de segurança, a fazer essa circulação de um lado e do outro, não por semáforos, mas por aquilo que efetivamente for o maior número de caminhões que tenham que sair. Se houver mais caminhões a entrar, vão ter preferência. Se houver mais caminhões a sair, vamos preferenciar esses caminhões a sair. Agora, vai ser uma intervenção difícil, e vai criar muitos constrangimentos. Eu estou em crer que vamos receber muitas reclamações, já pedimos também desculpa por isso, mas o problema que se coloca neste momento é entre o município perder ou não perder mais de 400 mil euros, e acho que vai merecer o esforço porque era uma obra que toda a gente ambicionava, não é? Portanto, até do ponto de vista de segurança de pessoas e bens, particularmente de segurança dos peões, vai ser, e para aqueles que utilizam, que são profissionais, que utilizam o acesso pedonal ao Porto para desempenhar as suas próprias funções. Mas numa questão mais macro, este ano estamos também, não sendo obviamente
todas as opções que se tomam na tentativa de mitigar a pressão que existe de tráfego sobre a Vila de Sesimbra não são sempre pacíficas, não é? Criámos também um estacionamento exclusivo, onde era um estacionamento que não era pago e continua a não ser. Ele neste momento está a ser exclusivo só para profissionais e residentes e, portanto, ou seja, há um conjunto de pessoas que tradicionalmente vêm passar férias, deixavam o carrinho em frente ao estádio, se calhar tu conheces bem aquela terra batida que é um... E porquê é que podemos só fazer este ano? Muita gente pergunta, então, mas porquê é que aquilo teve assim, nunca ninguém se lembrou? Porque a Câmara adquiriu aquele terreno em abril, entre abril e maio, só conseguiu adquirir, depois de 2 anos de negociação, só ao fim destes 2 anos é que conseguiu adquirir aquele terreno, que estava numa massa insolvente. Portanto, a Câmara não podia vedar um estacionamento e criar controle de acessos para um terreno que nem sequer era seu. Portanto, neste momento é possível. E, simultaneamente a esse constrangimento, criámos um vai-vem, com o Carris Metropolitana, criámos um vai-vem entre a zona de Sampaio e a zona de Sesimbra, e precisamente para criar condições às pessoas que eventualmente vão ficar sem lugares gratuitos. Permita-me atalhar caminho e acrescentar também, já que fala na Carris e que falava em dificuldades, difícil foi mesmo a implantação deste serviço de transporte público rodoviário de passageiros. Que balanço é que faz também neste momento ao serviço da Carris Metropolitana? Hoje, felizmente, está muito mais estável, ainda com alguns problemas, já lá vou, pontuais, é certo, sempre tendo o mesmo, associado o mesmo problema, que é a falta de motoristas. Mas dizer que a operação em si correu mal, o início foi terrível do ponto de vista da confiança das pessoas. Eu também não tenho problemas em dizer que, e as câmaras foram altamente acusadas, porque todas as câmaras do nosso distrito, da nossa península, da área metropolitana, entenderam esta operação como uma grande transformação também, e nós, Sesimbra, não fugimos à regra, como uma grande transformação naquilo que era a mobilidade na área metropolitana, que já tinha iniciado com os passos navegante a preços reduzidos, 30 e 40 euros respectivamente, e apostámos, desculpa-me utilizar aquela expressão grosseira, apostámos quase as fichas todas nesta operação. Sesimbra e aos outros municípios também, mas a Sesimbra custa 1 milhão de euros desde 2019 por ano, a operação da redução dos passos mais a Carris Metropolitana. Começou terrivelmente mal. E começou terrivelmente mal numa altura em que as garantias estavam a ser dadas à área metropolitana e à TML de que existiam condições para a operação iniciar por parte dos prestadores de serviços, o TST, a Luísa Todi, o Alça Todi aqui no lote 4. TST que saiu daqui desta zona. Sim, e passou a ser lote 3, só concorreu ao lote passou 3. A ser o operador em Sesimbra no lote 3. Aqui foi a Alça Todi que ganhou o concurso, pronto, mas começou com a Alça Todi terrivelmente mal. Houve uma quebra de confiança e foi preciso, eu diria, ao fim destes meses todos, voltou a ganhar-se a confiança das pessoas. Hoje, a venda dos passes, a adesão das pessoas à operação já está superior a 2019, portanto, antes da pandemia, porque não esquecer que aqueles anos de pandemia praticamente não houve adesão ao transporte público. Bom, hoje já existe outra confiança. Houve um acréscimo, por muito que seja sempre insuficiente, houve um acréscimo brutal do número de frequências, novas linhas, daquilo que nós chamamos de viaturas quilómetros ano. No caso de Sesimbra, houve um aumento de quase 60% face àquilo que existia anteriormente com os TST, e isto foi uma implementação que foi difícil, porque nasceu torta, foi preciso ganhar a confiança das pessoas, foi preciso se endireitar. Hoje ainda não está totalmente fidedigna para essa confiança. Eu vou dar o exemplo. Nós que só conseguimos ter este vai-vem, só conseguimos encontrar para este vai-vem, que agora falávamos, portanto, de alternativa gratuita entre Sampaio e Sesimbra, com um estacionamento também gratuito na zona de Sampaio, só conseguimos que a Carris, entenda-se Carris, TST, que é o prestador de serviço, tivesse disponível um motorista para fazer este serviço. Nós preferíamos que isto funcionasse quase de 15 em 15 minutos, ele funciona com uma cadência de 40 em 40 minutos, o que para uma operação de vai-vem, de certa forma, é um bocadinho puxado. É verdade que também o tempo para chegar a Sesimbra nesta altura do ano, se calhar não é de 15 em 15, mas pronto. Ainda por cima, sendo só um motorista, entre as 10 e penso que é entre as 10 e o meio-dia e 20, são 2 horas, não existe frequência, porque é a hora de almoço do motorista. E deixem-me dizer, isto começou no dia 1 de julho, correu bem, cada dia que passa está a ter mais adesão de pessoas,
Começou com um autocarro dos pequeninos, e ainda hoje está com um autocarro dos pequeninos. É previsível que amanhã já tenha que ser com um dos grandes. Mas no segundo dia, que foi o domingo, falhou a manhã toda. Porquê? Porque faltaram motoristas. Houve uma série de linhas, de frequências de outras linhas que não se realizaram, e esta também não. Ora, para um processo que foi uma aposta grande, que é de retirar carros à Vila de Sesimbra, de criar condições para que as pessoas estacionem na freguesia do Castelo e depois vão em transporte público com toda a comunidade sair quase no centro da vila. Ao segundo dia a falhar, é o descrédito total. Portanto, neste momento estamos a fazer todos os esforços para que hajam as mínimas falhas. Ainda há falta de motoristas. A informação que eu tenho neste momento é que no caso dos TST Lote 3, para que a operação fique estável, sem problemas, faltam 60 motoristas, e portanto 60 motoristas não são 6, são 60, o que significa que muitos dos motoristas estão a fazer horas e horas e horas extraordinárias para garantir a operação, e portanto é preciso haver essa estabilidade ainda, que eu diria não está totalmente garantida, mas que percebo, eu nestas coisas, Mário, tive sempre a mesma postura desde o início, mesmo quando as pessoas que iam em cima da Câmara, desculpa esta expressão grosseira, todos os dias, porque não havia carreiras, porque as carreiras falhavam. Eu reconheço, porque a Câmara Municipal também quer contratar motoristas e não consegue. As pessoas não concorrem. Não há motoristas. Saíram quando a operação iniciou, saíram 2, 3 motoristas da Câmara por livre e espontânea, pediram admissão. Aliás, a Alça Todi foi recrutar a Cabo Verde. Portanto, ou seja, e sempre disse e volto a dizer, eu não posso apontar o dedo a dizer isto é culpa da Carris Metropolitana e é culpa da TML, que é a empresa que gera a Carris Metropolitana, porque a TML só tem um acionista, que é a AML, que por sua vez é composta por 18 municípios. Todos nós sabíamos as dificuldades. Dir-me-ão assim, o que é que aqui teve de errado só, e que para nós foi terrível, foi os prestadores de serviços garantirem até à última que havia condições para iniciarem a operação, não é? E ela não iniciou da melhor forma, como se sabe, e portanto iniciou um mês antes, exatamente no lote 4, que foi o pioneiro, terrivelmente, e depois não teve melhoras, também exemplo, absolutamente 3, algumas nos outros, quando arrancou nos outros concelhos. Mário, o lote 3, eu recordo-me disto porque isto foi em 2022, não é? O lote 3 estava previsto iniciar em julho, 3 semanas antes de iniciar, e já depois de ter aquela semana terrível da Alça Todi, nós tivemos uma reunião, as 3 câmaras, Sesimbra, Seixal e Almada, os 3 presidentes de Câmara, com a TML, /AML, e com os TST, a 3 semanas do início da operação, quando tudo indicava, fizemos visitas aos autocarros, como é que estava a operação montada, e não tínhamos tido nenhuma informação que a operação podia estar em risco. Há 3 semanas fomos confrontados com esta situação. Olha, nós neste momento, os motoristas entretanto chegaram, não fizeram o CAP, que é aquela formação que tem que ter aquele certificado, não está pronto, os autocarros já estão todos, mas há entretanto saíram 10, 12 motoristas que não se adaptaram. Neste momento, a 3 semanas do dia 1 de julho, ou 2 semanas, já nem me recordo bem, não conseguimos iniciar a operação toda. E não iniciar a operação toda, temos que suprimir esta linha. O que é que os 3 presidentes de Câmara decidem em conjunto com a área metropolitana? Avança-se a 1 de julho, ou não, com estas condições, ou não se avança a 1 de julho? E nós, eu diria, não sei se bem se mal, ainda hoje não sei se fizemos bem, se fizemos mal. Eu acho, de uma forma muito grosseira, que acabámos por fazer bem, porque hoje a questão já está mais... foi difícil, mas hoje já está mais ultrapassada. Decidimos os 3 que deveria-se avançar no dia 1 de julho, com um conjunto de linhas que foram retiradas para conseguir garantir a operação. Portanto, ou seja, a operação iniciou, houve falhas imensas na mesma, as carreiras foram repostas, entretanto, depois umas em setembro, outras em outubro, outras em novembro, outras em dezembro, outras já em janeiro, outras só agora estas linhas de verão deste ano. E ainda faltam 60 motoristas e, portanto, aquilo que nós queremos é acreditar que da parte das câmaras, todas elas sem exceção, e aqui não tem a ver com questões político-partidárias, fizeram um esforço enorme para montar uma operação que é única em Portugal. Única. Estamos a falar do maior contrato de prestação de serviços que alguma vez existiu em Portugal. 7 mil milhões de euros é o que custa os 7 anos da operação da Carris Metropolitana. Em 4 lotes, dificílimos, contratos dificílimos, que a operação iniciou, havia carreiras, entenda-se, veículos que ainda não tinham os leitores, as pessoas entravam sem pagar. Portanto, toda esta desconfiança
que se criou, erradamente, é certo, também foi porque a indicação que nós tínhamos é que havia condições para se iniciar. Pronto. Iniciou-se, correu mal, hoje está melhor, muito melhor. Hoje a oferta de transportes é muito melhor do que aquela que existia. Não andamos, desculpa mais uma vez a expressão, com aquelas latas podres aqui a correr pelo distrito e pela península, que muitas vezes se incendiavam no caminho. Mas ainda falta algo. Estamos a falar de veículos novos, estamos a falar já hoje de uma operação que as pessoas quase em tempo real conseguem saber a que horas é que o autocarro vai chegar, com Wi-Fi, com ar-condicionado. Faltam motoristas ainda. Os tais 60. 60 no caso dos TST. O lote 4, confesso, não estou tão por dentro como no caso do lote 3. Vamos para uma outra empreitada que tem dominado a atualidade a nível nacional, diria eu. A questão da habitação. A questão da habitação, interligada também ao plano de recuperação e resiliência em termos de apoios comunitários. Sesimbra vai avançar para a aquisição de, se é que já não avançou, também poderá esclarecer, e apela à sua capacidade de síntese, que sei que tem, vai avançar para a aquisição de 86 fogos, a pensar no arrendamento apoiado. Mas há mais. Sim, há. Enquadramento rápido. Foi necessário estabelecer e finalizar a estratégia local de habitação. A estratégia local de habitação não é mais do que isto. É um diagnóstico das famílias e dos agregados familiares existentes no concelho com necessidades de habitação, ou porque não têm habitação, ou porque têm habitação indigna, e com base nessa estratégia local teve que se encontrar uma estratégia de dar resposta, seja de aquisição de fogos, seja de construção de novos fogos, seja de reabilitação e ampliação dos existentes, por forma a dar resposta a esse conjunto de agregados familiares que foram diagnosticados. No caso de Sesimbra, estão identificados cerca de 200, se a memória não me falha, eu agora também não quero dizer mais asneira sem corrigir, mas penso eu que é cerca de 200, a necessidade de 200 fogos. Posso dizer que o parque habitacional atual tem cerca de 130 fogos, não é muito. Nós não temos os problemas que tem o Seixal, Almada, Oeiras, Amadora, Loures, Lisboa, com a pressão de facto de agregados que estão naquele espectro da renda apoiada, portanto, que vão desde os agregados mais baixos até, penso eu, a uma média de 30 mil euros de rendimento bruto do agregado anual, portanto, estão dentro deste espectro da renda apoiada, e portanto temos penso que esses 200 e tal fogos de levantamento diagnóstico no âmbito da estratégia local. Uns deles seriam de aquisição, outros de construção, e foi a partir dessa estratégia local de habitação que pudemos avançar para um conjunto de candidaturas. Nós já fizemos uma para recuperação de 1,6 milhões de euros, é uma obra que está a iniciar em breve, recuperação de um conjunto de fogos municipais. Temos esta da aquisição, é uma operação que talvez é aquela que nos vai garantir, pelo menos, executar uma parte significativa das necessidades elencadas na estratégia local. É um terreno que era um terreno municipal, que teve uma alienação para a construção de custos controlados, e que nós neste momento o que vamos fazer é comprar as casas que estavam previstas de vender-se a custos controlados à empresa que na altura ganhou o concurso, pelo valor de referência que o PRR prevê. Portanto, vamos gastar cerca de 15 milhões de euros, as casas têm que estar prontas em final de 2025, entregues em junho, até junho de 2026, aos novos inquilinos, e portanto é essa operação que a Câmara já deliberou, a Assembleia também. Vamos submeter a candidatura dentro de dias e vamos fazer o contrato de promessa de compra e venda com essa mesma entidade, que teve por base uma oferta pública de aquisição por parte da Câmara. Portanto, a Câmara lançou um aviso a dizer que tem disponibilidade para comprar X de fogos. Temos adquirido... Uma OPA. É quase. Mais ou menos. Uma espécie de OPA. Sentido, porque só vão ao jogo aquelas que querem, não é? A Câmara diz assim, olha, nós queremos comprar, no caso da Freguesia do Castelo, acho que eram 90 fogos, com estas tipologias assim. Portanto, que estejam construídos ou a construir até àquele prazo. Houve uma empresa que apresentou a proposta de 86, estava dentro daquilo, para aquele valor, está dentro do valor dos custos de referência, e portanto a Câmara aceitou, já teve autorização da Assembleia Municipal para assinar o contrato de compra e venda, e também para submeter a candidatura ao PRR, que ainda não fez. E no total, qual será o investimento que Sesimbra irá ter na habitação? Eu deduzo que nós, no final, não vamos conseguir chegar aos 40 milhões, que era aquilo que tínhamos previsto, mas poderá andar perto dos 30 milhões. Estamos a tentar avançar com uma operação similar na Quinta do Conde,
para 70 fogos, sensivelmente, portanto, na zona da Ribeira do Marchante, na AUG24, na zona central. Portanto, é uma operação similar, de aquisição também, portanto, alienação do terreno para a aquisição de 70 fogos. Aqui será não um processo de aquisição, perdão, não é aquisição, mas é uma concessão-construção. Temos mais 7 fogos para construir na Vila de Sesimbra, numa reabilitação também do edificado municipal, mais 3 fogos no edifício municipal pequenino, e depois temos uma reabilitação no Zamejal. Portanto, eu acredito que nós, no final das contas do PRR, possamos chegar aos 30 milhões, não vamos chegar provavelmente aos 200 fogos novos, 200 e poucos fogos, mas provavelmente vamos chegar aos 150. E isso já significa... Porque não temos capacidade, Mário. Nem nós, nem nenhuma outra Câmara aqui da área metropolitana. Isto tem sido uma luta terrível. Ou seja... Contra o tempo? Ou contra também a escassez de meios? Contra o tempo. Vamos lá ver. Contra o tempo é o primeiro. Contra a mão de obra, que também não existe, a escassez de empreiteiros para fazerem... E depois convenhamos que internamente também não temos máquinas preparadas. Eu dou-te um exemplo, a Câmara de Sesimbra não consegue contratar engenheiros civis. Não consegue. O engenheiro civil hoje, na administração pública, no início de carreira, ganha 1.000 euros. Ganha menos do que ganha um servente da construção civil hoje. Não conseguimos, abrimos os concursos, vem um ou outro, precisamos de 10, aparece um, e portanto as próprias equipas municipais não têm capacidade para poder ter um volume de obras em simultâneo, para acompanhar um volume de obras dessa dimensão. Ou então, isto seria uma outra opção, não faziam mais nada de outras intervenções que não fossem estas de habitação. E eu aqui tenho que dizer uma coisa. Há bocado ouvi as notícias da Popular FM com a questão, sobretudo, da fiscalização das câmaras sobre a habitação ilegal, mas convenhamos que ainda hoje, por muito que haja esta perspectiva do PRR, ainda hoje as competências previstas na Constituição e na lei para a responsabilidade das pessoas terem uma habitação digna, que é um direito constitucional, é da administração central, não são dos municípios. É claro que nós encontramos estas soluções, quer dizer assim, abrimos os avisos, temos o PRR, os municípios podem se concorrer e vão lá e resolvam também o problema, devem ser corresponsáveis para a resolução do problema. Mas o que temos assistido nesta matéria da habitação é uma desresponsabilização total do Estado, da administração central e do IRU. O IRU não tem uma única casa na Vila de Sesimbra. O Instituto de Reabilitação e Reabilitação Urbana não tem uma única casa. A Segurança Social tem umas casas que estão muito piores do que aquelas que nós estamos a recuperar dos nossos fogos municipais. Portanto, isto é que é tramado, e é difícil também de corresponder. Portanto, o município de Sesimbra ou deixava de fazer tudo, os centros de saúde, os auditórios, a reabilitação urbana, vias, infraestruturas para fazer só habitação. E deixa-me dizer que neste momento, e este é que é o drama que nós sentimos, nós provavelmente vamos conseguir duplicar, e é bom que tenhamos esta percepção, duplicar o número de fogos que existem de habitação pública municipal, o que já é um grande, neste curto espaço de tempo. Muitas vezes esquecemos que vamos ficar com esses fogos, mas isso é um ónus para o futuro do ponto de vista de reabilitação, manutenção, é um peso brutal, nós sabemos por aquilo que é os nossos atuais fogos, e o Estado não tem nenhum investimento nos territórios dos concelhos que vá também responder àquilo que é uma das suas próprias responsabilidades. E, portanto, vamos dar resposta não à totalidade da estratégia local, também não se distingue com o PRR, o acordo é um acordo que é para além do PRR. Não vamos conseguir dar resposta a todos, mas preocupa-me uma coisa, Mário. Nós, cada dia que passa, se hoje fizéssemos um upgrade à estratégia local de habitação, 1 ano e meio ou 2 anos depois, 1 ano e meio depois de estar feita, eu garanto que as necessidades de habitação já aumentaram bruscamente. E isso é um problema que nós temos. Há 2 anos atrás, a Câmara tem sempre uma lista, portanto as pessoas candidatam-se, até porque muitas vezes, ou porque nós compramos, ou porque ficam disponíveis, por morte, por exemplo, ficam disponíveis fogos municipais. Portanto, há uma listagem que existe todos os anos, não é? Portanto, que é revista semestralmente dos agregados familiares, que depois são graduados em função daquilo que são os rendimentos. É a prática normal em todos os municípios. Aliás, a fórmula tem uma fórmula nacional, nem sequer é municipal. Eu digo-te que há 2 anos tínhamos 100 e poucos agregados familiares, 140, e neste momento temos quase 300 agregados familiares inscritos. E, portanto, mais ou quase duplicou aquilo que tínhamos há 2 anos atrás.
E isto não podem ser só os municípios, porque isto não tem a ver só exclusivamente com as questões de construção ou de aquisição de fogos. Tem a ver com as condições também que as pessoas têm hoje, porque perdem as casas, porque não têm capacidade de pagar poder de compra aos bancos, não têm o poder de compra, salários mínimos, por aí adiante, taxas dos juros por aí adiante, que é preciso resolver a montante, porque depois não é jusante que se vai só dar casas e ter condições de construir ou de adquirir casas para a habitação. Tocou nos centros de saúde. Eu não posso deixar passar a oportunidade de lhe perguntar se a saúde, ou se os centros de saúde, nomeadamente o de Sesimbra em construção e o da Quinta do Conde em perspectiva, se a saúde nesse domínio está em convalescença ou se está cada vez mais doente. Dos últimos anos a saúde tem estado mais doente, sobretudo a saúde primária, aquilo que nós acompanhamos no dia-a-dia de proximidade, com alguns paliativos que são feitos, é facto, mas do ponto de vista estrutural tem sido feito muito pouca coisa para resolver o problema das pessoas logo a montante e evitar também a pressão sobre os centros hospitalares, que também têm os seus problemas, que são conhecidos e que não vale a pena hoje nós debatermos, nomeadamente no caso de Sesimbra, que reporta para o centro hospitalar de Setúbal e para o São Bernardo. Mas dizer o quê? Sesimbra tem um centro de saúde que se reivindicava antes que tinha que ser reabilitado. Ele está instalado numas instalações arrendadas da Santa Casa Misericórdia de Sesimbra, sem as mínimas condições para os utentes, para os profissionais, que também por essa via não cativa novos profissionais, que estamos ali num fim de linha também da área metropolitana. E quando é que vamos ter pronto o centro de saúde de Sesimbra? Está praticamente pronto. Eu atrevo-me a dizer, teremos uma reunião para a semana com o agrupamento de centros de saúde e com a ARS, eu atrevo-me a dizer, sem apontar o dia exato, que admito que em setembro, se calhar mais para a segunda quinzena de setembro, será inaugurado este Centro de Saúde de Sesimbra, que tem todas as condições do ponto de vista de construção, do ponto de vista de infraestrutura. E médicos terá? Pois, essa é a questão que vamos conversar também na próxima semana, sabendo que existem médicos para funcionar a unidade de saúde, e esta unidade de saúde de Sesimbra é mais do que uma OSF. É uma unidade de saúde que tem o atendimento complementar, tem a saúde familiar, tem a saúde pública, portanto tudo vai encaixar naquela unidade. Portanto, uma unidade de saúde familiar já traz vantagens relativamente àquilo que as pessoas conhecem como centro de saúde. Esta unidade ainda é maior. Porque tem as outras valências que cada município também, cada concelho também tem. Portanto, à partida terá maior capacidade de atração de profissionais, certo, para profissionais de saúde. Qual é que é o problema que existe em Sesimbra, entenda-se concelho? Portanto, ali a população da freguesia de Santiago, do ponto de vista da oferta de equipamento, vai ficar resolvida. A USF entre as 8 e as 20 vai funcionar. Existe médico de família, aparentemente, para todos os utentes da freguesia de Santiago, e ainda existe a possibilidade daquela USF ir buscar utentes à freguesia do Castelo, que tem cerca de 1000 utentes em lista de espera, porque a USF está no limite. Temos um problema na Quinta do Conde, que é, temos apenas uma USF com capacidade para ser, números redondos, 12.000 utentes. A freguesia da Quinta do Conde tem 35.000 habitantes, números redondos também. Muitos não estão inscritos nas unidades de saúde de Sesimbra, portanto estão nos locais de origem, mas temos mais de 10.000, cerca de 10.000, 11.000, que estão repartidos 5.000 na unidade de saúde partilhada, Unidade Central de Serviços Partilhados, o CSP, acho que é assim o nome, portanto que não é uma USF. As pessoas marcam a consulta de tempos a tempos, não é um médico de família, é um médico que está lá disponível para poder, que não é sempre o mesmo, portanto, ou seja, é uma resposta como se fosse um centro de saúde sem ser uma OSF. Ao todo, quantos utentes não têm médico de família? De saúde familiar, com a construção vai-se dar resposta a mais 12.000, portanto, 24.000 ficarão com médico de família a trabalhar como OSF normal, ou melhor, 2 USFs. Portanto, o remanescente, com certeza que vai ficar nesta unidade de serviços partilhados. E esta unidade que funciona com horário diferenciado, não da mesma forma, com uma cadência muito maior na marcação das consultas de médico de família, que sem ser médico de família, consultas normais dos médicos familiares, vai dar resposta àqueles que ainda não vão ter médico de família nas 2 USFs. Mas qual é que é o problema que nós temos em Sesimbra a toda a escala? Quinta do Conde ficará muito melhor com esta nova unidade, portanto estamos a falar de 24.000 pessoas com médico de família, ainda vai ficar a faltar alguns, com certeza, mas temos um problema, é que as unidades de saúde familiar funcionam das 8 às 20. Vamos ficar com o Castelo
e funciona bem. Freguesia do Castelo. O Castelo funciona bem. Provavelmente os que faltam vão ser integrados em Santiago, com esta nova abertura, que vai funcionar bem, das 8 às 20. Quinta do Conde vai ter uma resposta muito melhor das 8 às 20, com 2 USFs. Agora, temos um problema. As pessoas, depois das 20, antes das 8, e sobretudo pessoas que não estejam inscritas na unidade de saúde familiar, não vão ser atendidas de urgência ali. Sesimbra precisa de um serviço de atendimento permanente. Hoje chama-se atendimento complementar. Já foi o SAP, hoje é a AC. Precisamos do atendimento complementar, seja em Sesimbra, seja na Quinta do Conde, preferencialmente nos dois lados, é certo. E o que é que a tutela lhe diz? Não tem recursos. Não há recursos. Vai-se estudar uma possibilidade que eu acho que já foi estudada, se a memória não me falha, está a ser implementada aqui no concelho vizinho de Palmela, que é os próprios médicos das unidades de saúde familiar organizam-se entre si em horas extraordinárias, asseguram este atendimento complementar. E isto é importante porque pessoas que não estão inscritas nas USFs. A Vila de Sesimbra tem muita segunda habitação, tem turismo, por aí fora. Pessoas que a partir das 20 horas, às vezes uma pequena questão que é um receituário para uma criança, tem que ir ao Hospital de São Bernardo. Portanto, para além dos benefícios para as pessoas diretamente que vivem na proximidade dos centros de saúde, vai haver uma retirada de pressão sobre São Bernardo. Hoje uma pessoa de Sesimbra que, entretanto, não sabe se deu um jeito ao braço, se é só para pôr uma tomada ou se está partido. Se está partido também não, Sesimbra não tem raio-x, é um facto. Há uma criança que está constipada e os pais não sabem o que é que acontece. Às 8h30 ou às 8h45, mesmo que tenha médico de família, a USF está fechada, tem que ir para Setúbal ou São Bernardo. Portanto, isto tinha que estar aberto, pelo menos num dos locais, preferencialmente 24 horas. Já teve. Portanto, se já teve, nós já tivemos melhor do que estamos hoje. Muito bem. Muito rapidamente caminhamos a passos largos para o final do tempo. Loja do Cidadão, também na Quinta do Conde, já teve resposta da Agência para a Modernização Administrativa para a instalação na Quinta do Conde. Está-se a rir? Estou-me a rir porque já tivemos resposta há dias, é certo. O próprio presidente da agência ligou-me, e o interessante, só fazendo também muito rapidamente, nós tínhamos um processo que estava a ser feito com uma articulação muito estreita com a agência, a Segurança Social, o Registro Notariado e a Autoridade Tributária, já com o layout, já com o estudo prévio de instalação de uma loja do Cidadão na Quinta do Conde, com todos a quererem euro, e tivemos, a partir de determinado momento, desde o ano 2022, parece que um apagão. Tentámos contactar, houve uma alteração significativa nos elementos do Conselho Diretivo da agência, saíram todos e entraram novos, e tivemos um apagão. Enviámos na altura um ofício, depois de algum tempo sem nos contactos telefónicos e e-mail temos tido feedback. Desse ofício, dando nota que achávamos estranho não haver nenhum feedback, depois de um trabalho tão profícuo em tão pouco espaço de tempo, não tivemos resposta, e agora tivemos. Porquê? Não porque chegou um novo ofício, nós demos nota pública e para a imprensa, mas porque a imprensa fez sair essa nota que estávamos à espera de uma resposta, e portanto no clipping da agência lá apareceu a dizer que a Câmara de Sesimbra estava muito descontente com a atuação da agência. Temos reunião na próxima segunda-feira. Não consigo prever, da conversa que tive muito rápida com o presidente da agência, não consigo prever se de facto se mantém um interesse. Quer dizer, do nosso lado mantém-se indubitavelmente, mas não consigo perceber se do lado da agência se mantém ou não se mantém o interesse na loja do Cidadão da Quinta do Conde. O que é certo é que nós dedicámos recursos nossos, técnicos, os arquitetos, engenheiros, fazer o estudo prévio em função do programa funcional que nos enviaram. Temos instalações municipais comprometidas sem qualquer outra atividade, exatamente por causa da instalação da loja do Cidadão. Temos que sair da reunião segunda-feira pelo menos com alguma visão do qual é a perspectiva. Portanto, das duas uma, ou assumem que não querem, e portanto, e aí nós, como se diz na política, tomaremos as atitudes que temos que tomar, tendo em conta o histórico que fizemos nos últimos anos, ou foi um lapso, que eu não sei qual,
E de uma ou de outra forma está justificado o sorriso, que eu arriscaria a dizer irónico. O sorriso. Ainda disse ao Mário, não faz mal contar isto, porque parece aquela história de nós, os 3 presidentes de Câmara aqui da Rábida, e irmos... Quando foram ter com o Ministro da Saúde. Parecemos de surpresa, não é? Parece que às vezes é só assim. Não foi o ofício que lá chegou a dizer, mais uma vez reiteramos, porque vocês já não nos respondem há mais de 6 meses, tivemos aqui um trabalho. Foi porque a preocupação com a imagem que veio na comunicação social, é isso. É um bocadinho. Muito bem. Rapidamente, Mata de Sesimbra, empreendimento turístico, foi alvo de uma ação popular, e eu vou ter que juntar aqui, senão não temos tempo, também o empreendimento turístico na zona do Meco. Em que pé estamos depois de tanta polémica, quer num, quer no outro lado, resumidamente? São 2 polémicas diferentes. Portanto, a Mata de Sesimbra diz respeito à concretização de uma parte de um plano pormenor. Aliás, há 2 planos pormenores que não foram de todo pacíficos na altura em que foram aprovados. Houve um conjunto, sobretudo algumas forças políticas, uma delas em particular, o Bloco de Esquerda, com uma forte oposição ao próprio plano pormenor, que previa a construção de empreendimentos turísticos na Mata de Sesimbra. O que estamos a falar agora é de uma concretização desse plano, que aconteceu já durante este mandato, de parte desse plano, portanto, de três fases do plano. Estamos a falar da concretização de apenas uma delas, que prevê 2 aldeamentos turísticos, um hotel de 4 estrelas, um mini campo de golfe com escola de golfe, 9 buracos, e uma piscina de ondas também para a área do surf. E muita polémica à mistura? Não. A polémica aqui foi mais partidária. Não tivemos, e vou ser sincero, é uma discussão que sempre esteve no quadro das eleições autárquicas, a visão que a CDU tem para aquele território e da emancipação do Conselho do ponto de vista turístico, que diverge sobretudo de um partido que é o Bloco de Esquerda. Portanto, foi sempre um feroz opositor a este modelo de desenvolvimento, o que é legítimo que aconteça, e que agora a ação popular interposta por 3 cidadãos, 2 deles são dirigentes do Bloco de Esquerda, e o outro também na altura, muito aliado a esta situação, também esteve na linha da frente. Conhecem o plano pormenor melhor do que o Presidente da Câmara de Sesimbra, garanto. E, portanto, sabem que é feito dentro da legalidade, mas quiseram criar aqui um caso político, que hoje sabemos que é mediático também. Ora, há bocadinho dissemos, a Câmara de Sesimbra meteu o ofício na comunicação social para pressionar, é certo. E aqui quis, obviamente, tirar dividendos políticos que não têm expressão nenhuma, diga-se a boa verdade, na população, porque já se foi explicado. E acho temos que um minuto. E acho que há ganhos fundamentais, quer do ponto de vista económico, desenvolvimento económico do Conselho, das acessibilidades que estão também elas comprometidas com este processo. E, portanto, a Câmara decidirá o que é que fará, obviamente também perante essa ação que foi colocada, que não teve nenhum seguimento para já, e a obra continua no terreno. Já se iniciou e continua a desenvolver-se. O MEC é um caso diferente. O MEC é um caso diferente porque não resulta de um plano pormenor, resulta daquilo que é o próprio PDM, que prevê a construção de empreendimentos turísticos em áreas, em solos que são rurais, com uma determinada área mínima. E, portanto, desde 2010 que existem um conjunto de empreendimentos aprovados, com estudo de impacto ambiental, com avaliação de impacto ambiental, com o RECAP, que é a conformidade do projeto com a avaliação de impacto ambiental, que cumprem os planos, quer os planos de instrumentos de gestão territorial municipais, quer os supramunicipais, e que tiveram, de certa forma, adormecidos. Porque é que tiveram adormecidos? Porque tivemos naquele período de crise económica, e que agora, como em tudo na vida, voltaram à berlinda, já com a possibilidade de concretização. E houve um conjunto, houve uma manifestação estas eleições contra a possibilidade de existir. Estamos a falar até de empreendimentos bem menores do que os da Mata de Sesimbra. Alguns deles são pequenos hotéis, unidades hoteleiras. Sim, mas que geraram contestação. Geraram contestação, e é uma contestação que gira muito em torno, aliás, de pessoas que têm segunda habitação na aldeia do Meco, que legitimamente, eu não estou a dizer que é ilegítimo que contestem, mas que preferem ter, se calhar, a privacidade que tinham no acesso às praias, eu diria quase exclusivo, ou pelo menos sem ter tanta adesão pela proximidade de empreendimentos turísticos às suas próprias habitações, e que se calhar vêm também aqui num modelo aquilo que não gostariam de ter, que era ter um hotel ao lado da sua casa e da sua moradia, ou perto da sua casa de férias. E isto levou a uma petição, levou inclusivamente a
uma manifestação. Diga-se em bom de verdade que são raras as pessoas que se encontram nesta petição, que são pessoas que são residentes autóctones do MEC ou que têm lá alguma atividade comercial, que ficam obviamente a ganhar com este processo. Agora, aqui a questão neste momento é uma questão meramente pragmática. O PDM prevê, possibilita, o licenciamento aconteceu, a avaliação de impacto ambiental, que nem sequer é a Câmara que a faz, foi validada, o RECAP também, que também não é a Câmara que o faz, é a APA e a CCDR, e portanto não há agora uma varinha mágica, por muito que alguém quisesse. Isso é a mesma coisa que eu dizer, que tu tens um lote de terreno numa urbanização, e agora a Câmara diz que, olha, não queremos que construas lá nada, compraste o terreno, fizeste projeto, e agora por qualquer motivo o teu vizinho diz, mas eu não queria aquilo. Ou seja, a Câmara não pode inviabilizar. Se formos em rigor aos instrumentos que nós temos, a subjetividade da leitura do regime jurídico de urbanização e edificação pode dar à Câmara essa possibilidade. Claro que está sempre sujeita a ter uma ação em tribunal choruda por direitos adquiridos que eventualmente... Mas a questão nem sequer é essa, é que nós vemos com bons olhos, é uma questão diferente, é que nós vemos com bons olhos num quadro de desenvolvimento turístico e desenvolvimento económico da região a possibilidade de instalação daquelas unidades. E são unidades que já reduziram em muito a sua capacidade construtiva, numa procura, estamos a falar de ecoturismo, pequenas unidades isoladas, são turismo de qualidade, que trazem pessoas com poder económico também para aquilo que são as pequenas atividades. Nós vivemos do pequeno negócio em Sesimbra, são 97% são micro, pequenas e médias empresas que vivem da restauração, dos serviços. Então é importantíssimo, e já agora dizer também, para terminar, que neste quadro, mesmo para terminar, e é importantíssimo porque Sesimbra nos últimos anos teve um forte impacto turístico e muito se deveu ao alojamento local. Vamos ser claros, o alojamento local neste momento representa em número de camas um valor superior ao alojamento convencional. Mas nós também precisamos de reconfigurar, eu não estou aqui a seguir a linha do governo Tucur, mas é preciso de facto reconfigurar alojamento local em alojamento em arrendamento de longa duração. O que nós estamos a fazer é, deixamos de ter fogos para arrendamento de longa duração, porque eu no mês de verão ou em 2 meses de verão tenho tanta receita como tendo lá um inquilino durante 12 meses. E, portanto, com o aumento da oferta no alojamento convencional, e o alojamento convencional estamos a falar dos hotéis, essencialmente, também se perspectiva, associado a medidas também de contenção e a outras de incentivo fiscal, que a Câmara já as tem, a possibilidade dos proprietários, sobretudo de apartamentos, pequenas moradias, poderem transformar aquilo que era o alojamento local em alojamento de longa duração, também mitigando aquilo que é o problema de habitação, não apenas para rendas apoiadas, que era aquilo que estávamos a falar há pouco, que são das famílias com mais baixos rendimentos, mas sobretudo da classe média, que precisa ter também habitação à renda acessível. Muito bem, muito obrigado, Francisco Jesus. Foi a entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.